meditar nesse texto bíblico. Queria dizer para você que eu queria, na verdade, pedir oração à igreja. Preste bem atenção, a gente está com umas tratativas bem pontuais, bem sérias, para esse sábado. Hoje, o Carliston, aliás, eu já falei com vocês que do dia 1º, a primeira pessoa que mandou mensagem, primeira de todas, foi o Antônio, da Forte Leve. E ontem o Carliston mandou a mensagem que ele estará no Novo Paraíso, no sábado. Então eu falei hoje com o Vitor e Cristóvão, está tudo acertado, que Vitor e Cristóvão vão estar lá, porque no sábado vai estar Antônio e Carliston para possivelmente fechar a compra de um terreno, de uma tarefa no centro da cidade de Novo Paraíso, né? Para vocês terem uma ideia do que significa o andamento das coisas, só tínhamos 3 missionários, né? E Beto e Edmari entraram no processo de ida para o campo missionário. Não é uma coisa assim, a gente tem a convicção de Deus, dá o start, e esse start, o Beto foi então pedir a demissão, ou seja, pedir que demitissem ele. Nós falamos com a missão, então todo um processo de um dia você não tem informação, no outro dia tem 5 informações, e é assim que vai funcionando. Então, por exemplo, semana passada, Beto e Edmari foram lá, saíram daqui, acho que quarta-feira com o Wellington, e ficaram quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e vieram na segunda-feira, e já estão com casa alugada na praça da cidade. Aí você vê que coisa maravilhosa. E é uma maneira que as coisas acontecem que a gente não está prevendo. É bem mais do que a gente está imaginando. E porque eu só não vou falar uma coisa aqui, porque Zenanda tem assim uma parte de ansiedade elevada, senão eu falava agora, que senão ela desmaiava ali agora. Aí eu já dei ansiedade para dobrar, né? Mas tem uma coisa poderosa aí, porque o Antônio vai estar lá e o Carliston. Então as coisas estão indo muito aceleradas e muito abençoadas. Então eu queria que a igreja estivesse orando. A gente no final, se Deus assim, lembrar que a gente ora, mas de qualquer forma amanhã de tarde ora, e no sábado de tarde a gente ora, porque esse é uma visita essencial. Eu passei 1 hora conversando com o Correia ontem, tudo isso aí se torna essencial. Nós vamos hoje meditar numa passagem de Provérbios capítulo 4, eu vou ler os versos em diante, e eu queria chamar a sua atenção, vou ler o texto bíblico, e a gente vai orar para que a gente tenha um norte para este ano de 2024, baseado numa expressão que tem na NVT, e eu vou explicar por que eu estou usando a NVT, depois de ter consultado o hebraico. Vamos lá. O texto de Provérbios 4:1 diz assim: meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina, prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem das minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava 2 pontos. Olha o que o pai ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Bendizemos o teu nome, Pai, por esta noite estarmos diante da tua palavra. Nós queremos esta noite dizer: Senhor, tu que nos ensinas, tu que nos abres o entendimento, tu que nos edificas, tu que formas a nossa vida, tu que forjas o nosso caráter com a tua palavra, tu que moldas o nosso pensamento com a revelação, tu que fazes todas estas coisas, tu que quebras o vaso com este martelo que é a palavra. Nós queremos pedir, eu quero te pedir que esta noite, como primeira de outras noites, o Senhor traga uma graça específica, determine, decrete, Senhor, sobre nós, a edificação, a revelação, o entendimento espiritual. Pai, que este entendimento seja grandioso e transformador todos os dias em que estivermos aqui. E esta noite em particular, que o Senhor nos ajude, Senhor, a capturar o espírito com que o Senhor quer nos moldar e formar e direcionar, para que este ano tenhamos
um caminho aplainado, segundo a tua vontade. Pai, pedimos em nome de Jesus que todo tipo de oposição, resistência, que o Senhor põe por terra em nome de Jesus, que haja uma graça especial em toda a resistência das trevas, do pecado, da resistência do próprio eu, que o Senhor põe por terra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode deixar na tela esse Provérbios capítulo 4, verso de número 4. Meu pai lhe ensinava: leve minhas palavras a sério. Queridos, nós temos experimentado, enquanto comunidade, um tempo de muita solidez, muita construção estável. E eu tenho meditado que algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, com Edmar e Beto, por exemplo, são fruto de outras coisas anteriores. Muitas coisas que os irmãos estão vivendo hoje, por exemplo, Danilo e Tâmara estão ali assistindo, atentos à palavra, aquilo ali é uma construção de uma coisa anterior. Ou seja, na tua luz veremos a luz, diz o Salmo 43. Há uma construção que depende de uma outra construção. Ou seja, nós temos, como disse São João da Cruz, no livro, ele escreveu um livro, Subida do Monte Carmelo, no ano 1400 e pouco. Nesse livro, ele trata desta subida por degraus na vida espiritual. E muitos dos amados aqui, basicamente, têm sido orientados ao longo do tempo que eu digo, os que têm mais tempo, aqueles que têm pouco tempo, como esse casal que eu acabo de citar, não tem ainda tanto lastro, tanta vivência, embora aqui na Macrocélula a gente trabalha independente do tempo de fé que cada um tem. Mas aqueles que têm mais tempo sabem que você precisa de determinadas construções. Por exemplo, há muita resistência no início para você adotar uma vida devocional. Porque a Bíblia, de fato, não tem uma ordem: faça devocional. Também não diz: não cheire cocaína. Tem várias coisas que a Bíblia não tem. Esse não tem: faça devocional. Então é uma construção que depende de uma maturidade, de um entendimento da sua própria natureza. Você tem que entender que tipo de pessoa você é, que tipo de ser humano você é sem Deus, e o que significa o alimento espiritual para você poder fazer determinadas disciplinas espirituais. Atente que eu vou lhe dizer que a gente não ensina e nunca ensinou aqui, olha só, eu nunca ensinei aqui para os irmãos jejuarem. Nunca ensinei. Nós ensinávamos, falávamos, fazia encontro, aí fazia uma escala de jejum, nem lembro qual foi o último encontro que a gente teve. 2012, sei lá, 2000 e sei lá quanto. Fazíamos a escala de jejum, aí tivemos um ensino de jejum, lá pelo ano 2008. Eu tenho um estudo de jejum, quando eu vou abrir lá está 2006. Há muito tempo. Quanto tempo as pessoas aqui estão e nunca ouviram ninguém dizer: façam jejum? As pessoas, quando vêm me perguntar, Nils, como é que procede jejum? Eu ensino. Mas eu não pego o microfone aqui para ficar falando de jejum. E observe, as disciplinas espirituais que formam a sua vida espiritual são muito mais do que simplesmente um jejum. Então a gente deixa de lado aquelas coisas que não são, digamos, compulsórias, e a gente começa ensinando outras coisas. Quais são essas outras coisas? Nós começamos ensinando a vida devocional em primeiro lugar. Depois a vida relacional, que é a vida você com seu irmão. Depois a vida de serviço no corpo. Então você começa, em cima de 2, 3, 4 coisas, a estruturar uma vida ordenada. E aí você tem entre elas a sua vida com o seu discipulador, com o seu discipulado. Por quê? Porque é aí que você vai mexer nas suas finanças, nas brigas conjugais, na má administração do tempo, naqueles pecados que você não consegue vencer, seja reclamação, seja ingratidão, seja maledicência, seja pornografia, seja o que for. Existe toda uma escada para você subir. E eu peguei e li esse texto para vocês, e eu quero fazer uma conexão desse texto com isso, essa introdução que eu estou fazendo. Porque nesta introdução eu estou citando uma coisa que eu ouvi de quase todo mundo, que me falou quando dizia... desejando um feliz aniversário, falando algumas palavras bonitas, todos disseram uma palavra, e Fernanda falou também aqui, e ela disse assim, uma coisa que sempre foi verdade na sua vida: a seriedade. E eu fiquei pensando sobre esta palavra seriedade, que ela não tinha na Bíblia.
Só que eu estava lendo hoje, exatamente hoje, esse texto. Leve minhas palavras a sério. Então eu fui no hebraico para saber o que significa leve as minhas palavras a sério. O hebraico não é como o português. Você fala assim, Niles é um cara muito sério. O que você chama isso? Cara sisudo, camarada, muito sério, não brinca, não conta piada. Pode significar várias coisas, depende do que está na cabeça da pessoa que está falando o que significa sério. O português é um pouco diferente, o hebraico não é assim. O hebraico não é assim. Quando se traduz, aí você vai criando quase uma polissemia. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar hoje sobre o que significa isso de levar as palavras a sério. Hoje eu vou falar sobre leve minhas palavras a sério. Na versão NVT, e lá na frente eu vou te dizer, na outra versão, como é que se traduz, mas eu vou trabalhar aqui. Para que a gente não fique falando de hebraico e de grego, vou falar do português. Esse texto é explícito quando diz, leve a sério as minhas palavras. E eu fiquei pensando algumas coisas em Deuteronômio 30, verso 1, ainda na NVT. Deuteronômio 30, verso 1. Quando Moisés concluiu todo tipo de ensino, ele fez todo tipo de ensino ao povo de Israel. E ele já sabia que ele ia embora, Deuteronômio 30, verso 1, ele já sabia que ia embora. Ele então vai conversar com aqueles homens ali, mas ele vai morrer. Ele já sabe que ele vai morrer. Ele vai conversar em Deuteronômio 30, 31 e 32, e no 32 mesmo, ele sobe e morre. Ou seja, vamos imaginar que Moisés está meio mal-humorado, mas vamos imaginar que ele está meio triste, mas vamos imaginar que ele está assim, então eu vou deixar as últimas palavras. E olha como ele abre e fecha essas palavras. Verso 1 diz assim, no futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, o seu Deus, os exilou, eu quero que você leia o resto do versículo que está na tela, 1, 2, 3. Ele fala isso. Levem todas as instruções sérias. Quais? 30, verso 2, 30, verso 3, 30, 31 inteiro, 32 inteiro, e no 32, 46, a última palavra de Moisés. Moisés, em 32, 46, ela vai colocar na tela, Samuel vai colocar na tela, e diz assim, e acrescentou, pode ler para mim? Que hoje lhes dei, transmitam-nos como ordem a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos dessa lei. Bote o versículo seguinte aí, olha o que vai acontecer. Não são palavras vazias, são vida de vocês. Se obedecerem, elas terão vida longa na terra, qual tomarão posse quando atravessarem o Rio Jordão. Pode ir, seguir? Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, acabou. Naquele mesmo dia. Acabou de falar, sobe e morre. Então, as últimas palavras de Moisés foram, leve a sério, leve a sério. Por que esta questão de leve a sério, irmãos? Eu estava pensando, porque hoje em dia, e não é só hoje em dia, naqueles dias também, você vai ver que naqueles dias também, as pessoas estão lidando com Deus como se estivesse lidando com o gerente, com o guarda de trânsito, como se estivesse lidando com o cara que dá pão na padaria, como se estivesse lidando com o cobrador, não sei nem se tem cobrador mais em ônibus, tem? Tem? Tem ônibus, tem cobrador, né? Lidando com o motorista, lidando com uma pessoa, lidando com o professor, lidando com o aluno, lidando com Deus como se Deus fosse comum. Sobre o que Deus diz, é normal, é comum, comum, normal, nesse sentido, comum. Só que não. Estas palavras que Moisés disse, ele disse, estas palavras vão determinar a bênção ou a maldição. Ele diz que por estas palavras vai ser considerado, vai ser lhes concedido entrar na terra ou não. Então não foi porque eu sou capaz ou deixo de ser capaz. Hoje eu discutia com aquele rapaz que eu falei do Carandiru, e não para de falar o tempo todo, né? E a gente conversando, estou dando assim acompanhamento para ele, e hoje ele falou algumas coisas de meio comunistas, e eu comecei a dizer para ele sobre estas coisas aqui. Ele falando, a vida é uma opção. Eu falei, a vida é Cristo. Falar para o pastor isso?
precisa falar não, né? Mas o sujeito começa a trabalhar a verdade de Deus como uma verdade filosófica, como a mesma coisa. Eu falei, cara, só existe uma verdade que é Cristo. Só existe um caminho, o resto é impiedade. Tu está discutindo filosofia, mas toda é impiedade. A filosofia é ímpia. Nós estamos falando, você é um pastor, já deveria estar sabendo. E eu falando sobre isso, ele, rapaz, no final falou, muito obrigado pelas suas correções que vocês têm me feito, muito obrigado, tem feito diferença. Irmãos, para o sujeito mudar de pensamento e começar a pensar que as coisas que são ditas aí fora são de igual equivalência à palavra de Deus, é daqui para ali, não precisa nem não ser pastor. Até o pastor pensa isso. Você fica assim, meu Deus, não é meu Deus, é o tempo todo. É o tempo todo. Correções que vão ser feitas em discípulos ou não discípulos, pastores ou não pastores, as pessoas tratam a palavra de Deus ou a pessoa de Deus como se fosse uma coisa igual a jornal. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9 e 10. Diz assim, quando Davi estava falando com Salomão. Davi estava falando com Salomão, ele vai também morrer. E ele disse, e você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus dos seus antepassados. Olha que conselho. Fique atento, irmão. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Olha de que tipo de pessoa nós estamos falando. O Senhor conhece todos os planos e todos os pensamentos. Irmãos, eu já pensei, já falei para vocês, muitas vezes em suicídio. Quando eu fui no Morro do Pai Inácio, com Fernanda, com todo mundo, não sei se vocês já foram ali perto de Lençóis, o morro é grande. Eu cheguei lá em cima e olhei, e aquele negócio assim se joga. Pensamentos vem tudo na cabeça. Eu estou falando isso primeiro que eu não estou no Morro do Pai Inácio, segundo já venci. Mas observe, pensamento vem de qualquer tipo para a sua mente. O Senhor conhece cada pensamento. Cada pensamento. Ninguém conhece, seu marido não conhece, sua esposa não conhece, seu filho não conhece, sua mãe não conhece, Deus conhece. Nós estamos falando de alguém que está lidando contigo como se você está sem roupa. Não existe defesa, escudo com relação a Deus. Ou você é totalmente diante de Deus, ou você não é. Mesmo assim Deus sabe. Mas Davi continua falando com Salomão, se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora veja o verso 10. Lê para mim a primeira frase do verso 10. 1, 2, 3. De novo, irmãos. 1, 2, 3. Aí, ó. Você viu? Salomão está recebendo a orientação de um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Davi está levando para ele, rapaz, eu sei os meandros da comunhão com Deus. Eu matei em nome de Deus, matei Golias em nome de Deus, eu conquistei em nome de Deus, e aí eu vou dizer outras coisas que ele fez aqui, mais tarde. Eu pequei achando que em nome de Deus, tentei consertar em meu próprio nome, e em nome de Deus, e era em meu próprio nome. Então eu vou lhe dizer um negócio, leve Deus a sério, porque eu tenho cicatrizes de Deus em mim. Cicatriz de Deus em mim. Irmãos, no dia que Deus precisou tocar em mim, me dar um tombo para me curar, ele não hesitou, ele fez. Ele não pediu licença. O Senhor conhece os planos e os pensamentos. O Senhor disse, esses pensamentos eu não quero nesse rapaz. Pum! Glória a Deus. O Senhor conhece os planos e pensamentos. Malaquias 2:2, olha o que diz. Malaquias 2:2. Eu estou colocando na NVT por conta desta palavrinha sério. Depois você vai entender por quê. Escutem-me e decidam honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Pois do contrário enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Olha só o que vai dizer. Na verdade, já as amaldiçoei. E você lê o resto até o final do versículo. 1, 2, 3 já. Então você está vendo que Deus está lidando contigo, lidando com cada um de nós,
com seriedade que a gente mesmo não dá a Ele. E a seriedade que Deus implica em seus atos e suas palavras inclui um tempo de misericórdia e longanimidade. E está dentro da sua seriedade. Ele disse, não, eu vou dar um tempo. Está escrito isso? Está escrito em Apocalipse capítulo 3. Tenho, porém, contra ti que toleras a Jezabel, mulher que tem lançado feitiçaria. Aí ele fala assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse. E não se arrependeu. Então o time que Deus trabalha com as pessoas está dentro da seriedade. Irmãos, a igreja aqui, nós aqui, damos tempo para as pessoas se arrependerem quando são corrigidas? Damos. Os irmãos não ficam sabendo, mas a gente chama uma pessoa, o presbitério chama ali e tal, corrige a pessoa e espera 15 dias, 30 dias. Espera. Exatamente como Deus faz. Isso é seriedade. Então, esta seriedade, quem inventou, não foi a videira, não fui eu. Quem inventou foi Deus. E observe, eu não estou falando nada aqui acusativo a ninguém, nem indireto a ninguém. Primeiro que eu não dou indireto a ninguém. Mas isso aqui não isso aqui é um entendimento de seriedade. Em Gênesis 34:9 aconteceu uma coisa, em Gênesis 34:9, aconteceu um negócio assim estranho, queridos. Veja só, atente para isso que é um negócio estranho. Nem devia estar na Bíblia, está repreendido. Né? Gênesis 34, verso 9. Isso aí não é Gênesis 34:9, não. Não é mesmo. Tem alguma coisa errada aí. E Onã. 38:9, perdão. Então, eu que estou errado. Olha aí, 38:9. 2 filhos de Judá. 2 filhos. E Onã. Era mau, Deus matou. Agora é só o que vai acontecer com Onã. Vou até falar mais baixo aqui para não ficar. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Nem continue, deixa aí. O que estava acontecendo? Morreu. Aliás, desculpa, morreu o primeiro filho. Aqui, deixa só um instante aqui, o primeiro filho. Exatamente, morreu Era mau, Deus matou. Tamar ficou viúva. Como é que ela vai ter filho de morreu? Judá chamou Onã e falou, Onã, vai lá, tenha relação com a sua cunhada, ela vai engravidar e encerra aí. Aquele filho não é seu. Um caso estranho, nem está na Bíblia, né? A Bíblia é um livro de realidades. Ele então foi entrar a ter uma relação com a sua cunhada, uma vez só, para engravidá-la. E o que ele fez? Olha o texto, pode passar agora, Samuel. Cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Deste modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. Olha o que vai dizer o verso 10. O Senhor, porém, considerou maldade e por isso também... Irmãos, vamos ser sinceros. O que Deus tem que ficar olhando a cama de ninguém? A ejaculação de alguém. Vai perguntar a ele. Vai perguntar a ele. Já ouviu alguém dizer aqui sim, no quarto do casal, porta trancada, ali dentro é com o casal. Não é com o casal nada. Deus está olhando. Deus está olhando o Onã na hora do sêmen. Tu tirou, foi? Botou o sêmen mata ele, puf, morreu. Irmãos, você poderia dizer assim que isso é um absurdo, para você ver a seriedade de Deus com cada coisa que Ele quer. Cada coisa. Cada coisa. Contagem de oferta. Só para você ter uma ideia. Como é que funciona? Que tirou o gasofilácio, Hilário, aí ele vai ali com o Vandilton, aí vai o Wellington, 3 pessoas, terminou, contam os 3, assinam, tiram a fotografia. Às vezes esquece a fotografia, mas sempre assina 2, 3 assinaturas.
Cada ato tem uma seriedade. Até este ato que você acabou de ler, que eu não vou repetir. Você tem uma ideia de como se leva a Deus a sério. É sempre assim. Levítico 10. Levítico 10. Levítico 10. Fique com medo, não, irmão. Não vou botar para ninguém vai morrer aqui, não. Fique tranquilo. Deus não vai matar ninguém hoje. É para você compreender. E o Senhor está gerando temor. Verso 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. A história é simples. O cara está com um incensário, vai trazendo fogo, morre. Por quê? Morreu porque pegou fogo que não devia. Mais ou menos assim, acendeu o isqueiro. Mas não era isqueiro, tinha que trazer fogo do outro altar. Mas peraí, esse é um detalhe. É detalhe que custou a vida deles. Vai entendendo que você não está lidando com o diretor da escola, nem com o coordenador pedagógico da sua escola. Você está lidando com Deus. Essa que é a questão. Acã, Josué capítulo 7. Abre, por favor, Josué capítulo 7. Eu vou ler somente um versículo. Aí. Verso 19. 7, verso 19. Então Josué disse a Acã. Quem era Acã? Acã era um homem de Israel. Foram tomar a guerra de Ai. Ele chegou na cidade de Ai e pegou uma capa babilônica e uns talentos de prata. E ele pega aquilo ali, esconde debaixo do tapete da tenda. O tempo passa, Israel perde a guerra. O Senhor diz: tem pecado. E começa a fazer uma investigação espiritual. E no verso 19 a investigação termina. Josué diz assim: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse-me e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. É o verso seguinte, ele vai explicar. De fato, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Irmãos, o texto a seguir, não preciso eu ler. Pegaram a família, os filhos, todos eles, a capa babilônica, tudo lá. Juntaram todos eles e o arraial apedrejou, porque aquilo ali era maldição. Então, essas coisas que você vê, como Deus está lidando. 1 Samuel 24, verso 5. Olha só, um homem. 1 Samuel 24, 5. Essas coisas, você vê como é que Deus está ensinando pela palavra de Deus. Verso 5. O que está acontecendo? Livro de Samuel, Saul está perseguindo Davi. Saul entra numa caverna para fazer necessidades fisiológicas. Ele se assenta para fazer necessidade fisiológica. Davi está dentro da caverna. Davi, então, pega do verso de número... Volta o verso anterior. No verso anterior, ele diz assim, no verso 4, né? É a sua oportunidade, disseram os homens. Hoje o Senhor lhe diz, tá, os homens estavam, né? Aí lá no então, no meio do versículo está aí. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Olha o verso 5, o que ele vai dizer. Sua consciência começou a perturbá-lo, porém, por ter cortado a borda do manto de Saul. E aí ele diz no verso seguinte, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Está lá escrito, isso é no verso seguinte, olha, e atacar aquele que ungiu, o Senhor ungiu como rei, como diz a expressão. Então, o que você está vendo aí, Davi tem tanta sensibilidade naquilo que ele vai fazer, que ele diz, não dá. Não dá. Não, aqui eu não vou. Então você observa que esta seriedade você vai encontrar em todas as páginas da Bíblia. Quando eu li Malaquias 2, você viu claramente que Deus disse assim, vocês estão me ofertando, mas deu um negócio. Eu transformei a bênção, todas as ofertas de vocês, a bênção, eu transformei tudo em maldição. Porque vocês não levaram a sério a minha palavra. E aqui eu vou ler mais o texto de Êxodo 25, verso 40. E aqui a gente vai virar um pouquinho aqui a nossa ministração. Êxodo 25, verso 40 diz assim, cuide
para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Ou seja, Deus chamou Moisés, mostrou o tabernáculo, mas ele falou 3 vezes isso. Faça exatamente, na outra tradução diz assim, exatamente como eu mostrei você, deveria ser feito. Então agora eu vou fazer uma parada aqui, antes de colocar algumas outras expressões, vou fazer uma parada aqui para você pensar o seguinte. As muitas vezes que Deus te dá uma orientação, de várias maneiras, tá? Uma ministração aqui da palavra, você entra Hoje, inclusive, eu vi um testemunho de uma pessoa, ontem. Estava entrando no grupo de intercessão pela tarde, estava orando, pedindo a Deus que Deus trouxesse um milagre. E ele escreveu textualmente para mim, quando termina a oração das 15 horas, é que eu resolvo os meus problemas. De 15h30 em diante, os clientes chegam e eu consigo fechar negócio. Exatamente depois da oração. Mas por que isso? Porque ele leva a sério a oração, porque Deus sempre leva. Então, quando a pessoa leva a sério, ele está ali numa atitude de fé. Então, seja numa intercessão, seja num ofertório, seja num devocional. Por exemplo, eu estou compartilhando com vocês um devocional sobre relacionamentos. Muitas pessoas têm me acessado no particular e dizem, rapaz, que negócio é esse? Pastores também, que eu compartilho para muitos pastores. Rapaz, que coisa tremenda, eu vou passar esse estudo na minha igreja, Deus te abençoe. Eu falei, de Ronaldo Lidório. É de Ronaldo Lidório. Eu pego lá em Ronaldo Lidório e passo para frente. Ronaldo Lidório, missionário, não vou falar dele, que é muito conhecido, muitíssimo conhecido, um trabalho fantástico, entre os concombas, lá em Gana. Mas uma das coisas, ele está careca agora, por causa da quimioterapia. Você já deve ter visto, né? Tomou aquela quimioterapia, ficou completamente careca. E você precisa ver o camarada falando no leito do hospital sobre alegria, todo careca. Você precisa ver esse camarada falando. É uns negócios assim que você, meu Deus do céu. Eu pego aquele texto, coloco para frente, Deus ministra para você. Uma pessoa me entrou no particular e falou, cara, porque um dos textos era, perdoe a si mesmo. Meu Deus, caiu com uma luva. Então Deus está falando contigo. Existe um falar de Deus de várias maneiras. Não é só na pregação. Aliás, a pregação é até o de menos. Você senta para conversar com um líder, com sei lá com quem, com o pastor, e aquela ministração direto para você, uma conversa de 3 horas, meu Deus do céu, vale mais do que o estudo bíblico. É algo assim tremendo, muda a sua vida. Mas a questão não é o que é dito, é a seriedade com que você tem que é dito. Porque dizer, Deus não deixa de dizer, irmão. Deus não deixa de dizer. Por que a demora de muita gente crescer? As palavras, elas são ditas para o bem, mas elas não têm valor nenhum se não forem levadas a sério. Por isso o Êxodo fala assim, cuide para fazer de acordo com... Esmere-se em colocar em prática essas coisas. Essa é que é a questão. Quando eu tocava num conjunto, a Harmonia Juvenil, eu tinha 16 anos. 14 a 16 anos. Comecei tocando com 14 anos, mas eu ia com meus pais para a igreja, só que eu morava, quem sabe que é Salvador, eu morava no Costa Azul, e a igreja da Liberdade. Pegava 2 transportes sempre, tudo cheio, tudo de praia. A distância daqui deve ser São Gonçalo para cá, talvez mais. Né? É muito longe. Quem se lembra, conhece Salvador aqui? Quem conhece Salvador? Morava no Costa Azul, na Liberdade. Pegava São Cristóvão Barroquinha, saltava na rodoviária, pegava da rodoviária para a Liberdade. Né? É um negócio pesado. Nunca, na minha vida, faltei um ensaio e nunca cheguei atrasado. Eu saía 2 horas antes, irmãos, quando era 2 horas, o ensaio às 5 horas da tarde, chegava 2 da tarde, eu estava no ponto para pegar o ônibus. 2 horas. Meu pai nunca me levou, nunca. Se vire, compromisso seu. Desse jeito, o compromisso é seu. Aí 2 horas eu ia pegar aqueles ônibus São Cristóvão Barroquinha, lotado de gente de praia. Eu chegava todo melado lá na igreja. Desse jeito. Às vezes ele tinha que ir com outra roupa. O problema é meu, irmão. O compromisso é meu. A seriedade é minha, porque o Deus eu sei que é sério. Deus comigo é sério. Ele sempre cumpre a palavra dele. Eu não vou falar de coisas práticas hoje. Mas você que é jovem, papai e mamãe tem que lhe levar, é?
Ah, mas é perigoso. Vá sem nada. Deixa o celular e deixe tudo e vai andando. Mas não vem com conversinha de que é perigoso. Se seu Deus não lhe protege, então deixe seu Deus. Oxi! Quantas vezes minha casa dormiu aberta? Tem 15 dias que você acordou de manhã estava aberta. Mais uma das 200 vezes que dormiu aberta. Várias vezes, irmãos, fica até meia-noite, quando chega, bate, ela, tchau. Aí quando chega de manhã, de noite, vai lá, abre a portão, abre. Quando a Marinalva chega, está aberta a casa, amém. Mais uma vez. O Deus protege, o Deus guarda. Então, você está com medo de assalto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Deus faz a parte dele, Deus é sério. Cadê a tua parte séria? A seriedade não é de Deus, é nossa. Porque Deus disse, eu vou fazer, eu vou proteger, eu vou abençoar. A minha palavra vai e não volta vazia. Então, nós do lado de cá. É nós do lado de cá. Essa aqui é a questão. Quantas coisas a gente vai terminando fazendo concessões como se Deus... Irmão, se Deus nos tratasse como a gente trata Deus, não tinha igreja mais. Vou repetir, se Deus nos tratasse como a gente trata Ele, não tinha igreja. Porque um dia Deus falava, rapaz, hoje eu não vou para a oração das 15, não. Bora jogar dominó aqui, Jesus. Com o Espírito Santo, arranja mais Gabriel para fechar a parceria aqui. E vai jogar dominó lá, os 4. Aí tem oração e não tem resposta. Porque Deus está jogando dominó. Tu já pensou isso? Deus está se sentindo mal, não vai para o culto. Já pensou um negócio desse? Não existe isso. Então, a seriedade de Deus com tudo que Ele prometeu é inequívoca. É sempre simples também para você entender. Como é que funciona a fé? Presta atenção. Você já viu alguma vez, vou perguntar aqui ao vivo. Mateus Oliveira, fique em pé, por favor. Ao vivo, irmãos. Vou até olhar para a Noeli aqui, que eu estou até com medo da resposta dele. Mateus Oliveira, pelo amor de Jesus, tu cumpriu a meta de dezembro? Irmãos, quantos meses você tem com essa empresa, varão? 4 anos vezes 12, 48 meses. Quase isso, né? Vai fazer em fevereiro, né? 48 metas batidas. Obrigado, Santo. Aplauda a Jesus. Jesus é assim. Quando eu falei, ele não é herói. Herói é Deus. Agora, ele faz o quê? O que ele faz? Leva a sério. Ele leva a sério. Tem uma história por trás dessas metas. Eu entro lá, oro por ele e tal. Mas não é minha oração. É a seriedade de Deus. Então é justamente esse entendimento que você tem que ter. Deus construiu, olha o que eu estou te falando, Deus construiu um sistema infalível para você. Presta atenção. Deus construiu um sistema infalível para você. Não tem falha. A primeira pessoa que está aqui na frente. Você pode ficar em pé, morena bonita? Daria não ficar em pé? Oh, quebra meu galho aí, vai. Quebra meu galho aí. Tá bom, ela vai ficar sentada. Não estou constrangendo. Não tem como. Criada nos caminhos do Senhor. Não faltava uma reunião de líderes, está ela, a Aninha lá. Reunião de líderes. Pá! A Aninha está lá. Sem um problema, sem uma dificuldade. Aprendendo a palavra. Está sentada na primeira cadeira aqui. Você acha que tem um sistema mais infalível do que o de Deus? Esse é o mais infalível. O exemplo dos pais... A palavra vista na vida do pai e da mãe, o filho segue. Os meus filhos seguiram. Os filhos do casal aqui estão ali tranquilinhos, ali com a bonequinha, com o livrinho. Não tem jeito. Não tem como dar errado. Quem que está do lado de Enzo? Quem é? De Enzo, ó. Do Zerne. E do lado do Zerne, Enzo. Pai, mãe, filho, está tudo ali. A Aninha, como é? Nina saiu na estante aí. Estava ali, sentada no colo de Gel. Sistema infalível. Quer ver? Olha só. Beto e Edmari. Olha só, que eles vão responder aqui. Tudo ao vivo. Beto e Edmari foram quarta-feira com o Wellington para Novo Paraíso. Foram vocês dois só? Responde
Quem puder responder alto aí. Quem é que foi, que dia foi depois? Eu sei que teve um negócio de um carro levou algum dos filhos de vocês. Quem é o filho que foi? E vocês pediram para ele ir? Não pediram para ele ir? Não, eles não pediram para Alexandre ir. Alexandre pegou uma van, foi para Novo Paraíso. Ele gostou? Agora vai a notícia, para você entender. Felipe, que trabalha na mídia, Felipe, o jovem. Ei, minha mãe, eu quero ir também para Novo Paraíso. Felipe também vai para Novo Paraíso, junto com o Alexandre e com o outro filho. Guilherme, né? Guilherme, está ali. Cadê Alexandre? Felipe está em Salvador. Não, Felipe vai ficar aqui. Não, Felipe, não, eu quero ir também para missões. Eu quero estar lá. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, mas Bete é de Mário. Está aí. Aí do lado de Cristóvão, do lado de ela, quem é que está ali? O sistema de Deus é infalível. Você entende o que eu estou falando? É infalível. Agora, leve a sério o sistema de Deus. Leve a sério essas coisas. Deus não está pedindo que você se esforce para ver se dá certo. Já vai dar certo, leve a sério. Ore a sério. Por que eu pedi para Mateus Oliveira ficar em pé? Porque a fé, ela é um crescimento. A gente está aprendendo a orar por milagre, está aprendendo a orar por pessoas, está aprendendo a orar por... E vai crescendo em fé. Assim você vê o testemunho de fé e você diz, não, Deus vai fazer. Eu falei 30 missionários. Irmãos, eu vou fazer as contas, eu exagerei, não foi 30, você vai fazer as contas comigo. Em fevereiro você vai fazer as contas comigo e já passou da metade. Eu estou lhe falando. Você vai ver. E quando terminar fevereiro, já terá passado a metade. E não adianta falar porque Nílis fez. É Deus que é infalível. Você está entendendo onde está construindo a coisa? Agora, Josué, capítulo 1, verso 7. Josué 1, 7 e 8. A igreja vai ler forte comigo. A igreja dessa vez vai ler forte. Atenção, viu? Atenção, se prepare para ler forte, porque essa palavra é conhecidíssima. Então a gente tem que instilar fé. Vamos lá. Josué 1, 7. 1, 2, 3, já? Aí continua o 8. Continuamente. Medite nele. Para ter certeza. Tudo que nele está escrito. Então. Então, eu quero falar para você o seguinte. Existe uma instrução. Existe uma instrução para cada pessoa. Cada tipo de pessoa existe uma instrução, e a instrução é da palavra, e não se pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Existe uma instrução para Beto e Edmari, difícil. Aqui está Zenanda também, Ramon está aqui, uma instrução difícil. Esses 4 em específico, tem que confiar em Deus, sem muitas palavras. É fácil? Eu não estou nem aí se é fácil. Eu estou dizendo que é assim. Fácil ou difícil não está na Bíblia. Está falando assim, é assim que funciona. Porque não tem um manual de instruções de confiança. Tem o Deus que dá o manual de instruções. Tem o próprio. Você fala, o manual de instruções não é a Bíblia? Para esse caso, que dia vocês vão? Como é que vai ser, Zenanda e Ramon? Eu já sei. Que Deus já falou. Mas você não sabe. E vai ter que confiar. Por quê? Porque se você não tem a segurança de que Deus leva a sério o que Ele diz, você não pode levar a sério o que Ele diz. Por isso que Deus diz assim, esforça-te, tenha bom ânimo e não se afaste disso aqui. A lição é confiar em Deus. Dias atrás eu estava conversando com o Cláudio,
gente está falando de fé. E fé e confiança são duas coisas diferentes. Todas as duas são pistes no grego, mas são diferentes. Ele estava falando, rapaz, está difícil, eu não lembro, uma coisa lá qualquer, da empresa, tal, não sei o que, tal. Tem que crer, tal. Aí eu falei assim, ele falou de confiar, eu falei, crer e confiar é diferente. Aí ele falou, como é a diferença? Já tem um tempo isso. Eu falei, é diferente. Qual é a diferença? Qual é a diferença de crer para confiar? Você crê no que Deus diz? Você confia porque anda com Ele. Você crê no que Deus diz. Você confia porque o conhece. Entendeu? Mateus Oliveira, você crê que vai bater essa meta esse mês? Você confia em Deus? São duas perguntas diferentes. A confiança de um Deus que está com ele dá a certeza de que aquilo que ele disse se cumprirá. Você conhece essa pessoa. Então, queridos, eu vou lhe dar esta advertência. Este ano, a sua vida vai ser tão próspera, quanto você levar a sério cada vírgula que Deus lhe disser. Vou repetir. Hoje é dia 18. Isso aqui não está sendo dito aleatoriamente. Isso aqui Deus colocou no meu coração há um tempo. Está aqui Murilo e Ana, estavam lá em casa agora, não foi? O furacão passou lá em casa, não foi? Furacão lá em casa. Aí eu falo assim, eis que o pregador está aqui no meio do furacão. Aí estava brincando com isso. A palavra estava pronta. A sua vida será tão próspera quanto você levar a sério cada vírgula. Amada esposa, você vai receber uma instrução. Amada esposa, presta atenção que Deus está falando contigo agora. Você vai receber uma instrução do que você deve fazer para teu marido e com ele. Os teus sentimentos não te acompanham. Você vai decidir se serão os sentimentos ou serão a palavra de Deus. O Senhor vai te dizer, faz isso. Ele vai usar alguém para te dizer, faz isso. E esta palavra que o Senhor te falar, vai ter fruto se você a levar a sério. O problema é que depois a gente vem pedir oração e orientação de coisas que nós não fizemos, ou fizemos errado. Então nós queremos consertar, mas não lembra quando errou. Não lembra quando errou. Está errando porque não obedece há um tempão. Está errando porque age errado várias vezes. Aí hoje, aí tal. E quando chega cá na frente, falei, rapaz, eu preciso de orientação. Mas e a quantidade de erro que cometeu? Lembra onde foi? Não. Como é que quer consertar? Chegou aqui porque errou. Chegou aqui porque fez as besteiras que fez. Quer o conselho para esse momento, mas você precisava do conselho aqui e aqui. Mas vai estar lá na ponta. E que é uma palavra para aquela ponta que você está. Não era para estar lá. Se levasse a sério, não tinha chegado lá. Você entende o que eu estou falando para você? Deus quer lhe poupar de prejuízos, de andar por caminhos que Ele não vai andar contigo. Deus quer te poupar de andar por caminhos que Ele não vai andar contigo. Você vai sozinho. Quando chega lá na frente, tem que retornar tudo e consertar. E os prejuízos, quem arca? Você. O povo de Israel ficou 40 anos de graça. Era para ter ficado 2 aninhos. Ficou os 38 de graça. Então, levar a sério é uma maneira de você dizer assim, rapaz, se espirrar, eu estou dando aleluia. Se o anjo espirrar aqui, aleluia, oh, foi mal. Mas é desse jeito, irmão. O anjo espirrou, o Espírito Santo espirrou. Faz. Por quê? Porque para o teu bem. E a última coisa, Jeremias 48:10. Jeremias 48:10, eu vou terminar com Isaías 1:19, mas eu vou falar de Jeremias 48:10. Jeremias 48:10. Diz a palavra de Deus, maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor. Irmãos, isso aí é um texto muito interessante, porque só tem isso, só tem na Bíblia esse versículo assim.
Maldito aquele... Troca de versão aí, por favor, Samuel. Bota aí na Arque, qualquer um aí. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, está ótimo, relaxadamente. Pronto, botar e deixar isso aí. Daqui a alguns dias, vai começar o Juad. Daqui a alguns dias, vai começar a escola de princípios. Daqui a alguns dias, vai começar o trabalho do Videirinha Kids. Daqui a alguns dias, já começou o trabalho da mídia. Vou botar esses 3 trabalhos aqui, que requer mais um volume maior de pessoas. Você vai receber, você vai dizer, próximo domingo eu vou estar na sala dos meninos do cabelo amarelo. Tem uma sala nova aí, menino do cabelo amarelo. Tá bom. Você vai estar na sala dos... Você vai estar lá. Ah, mas tem o aniversário do meu tio. Não dá satisfação e vem. E depois disso, não pude. Vou ensinar de novo. Não dá satisfação, vem, e depois disso, não pude. Porque é claro que você tem o tempo de se programar. Mas você assumiu a responsabilidade. Você vai. Senão você é maldito. Você entendeu? Maldito. Você fala assim, mas não sou. Eu estou debaixo da graça. Então rasgue a Bíblia. Você vai ter que rasgar a Bíblia, irmão. Não tem como. Existem coisas que você recebe da parte de Deus. Deus te passou. Cláudio e Vanessa, a Joade está aqui. Vocês receberam como da parte de Deus? Então vão dar conta. Bia está com a gravidez com bastante cuidado. Ela está até o dia 24. Dia 24 vai ver o médico. Está em repouso absoluto, né? Então dia 24 vai ver. Digamos que ela libere. Mas Bia está grávida. Só que Bia iria assumir uma função. Faz o quê? Você pode ter certeza que Bia e Erivelto vão como se virar nos 30 para Erivelto estar aqui, Bia não, ou os dois. Porque eu conheço Bia e conheço Erivelto. Os dois levam a sério a obra de Deus. Não tem questão de relaxamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Então existem coisas que você, este ano, vai precisar fazer diferente. Amém? Teve gente que foi se batizar, irmão, ano passado, os outros anos também, foi se batizar, passamos um livrinho para alguém fazer. O livrinho levou 3 meses para fazer um livrinho. Um livrinho para fazer. Sabe o que é isso, né? Fazer um livrinho de tal. Ou seja, tem alguma tarefa para você, vai começar a escola de princípios. Sempre esteve na mão de Cláudio. Agora, Luzerne vai assumir a responsabilidade da escola de princípios, vai dar as aulas. Você está matriculado na escola de princípios. Quem é que vai fazer a escola de princípios? Todo mundo que não fez escola de princípios, é lógico. Os que foram batizados, os recém-batizados, todos vão fazer a escola de princípios a cargo de Luzerne. Aí tem a aula, 17h30. Por que tem a aula 17h30 todo domingo? Para facilitar para você, meu irmão. Para você não vir na quarta. Não, marcar para quarta. Não. Vem no domingo um pouquinho mais cedo. E você, na quarta-feira, não tem que pagar Uber para ir, Uber para voltar extra. Muito mais lógico. Beleza? Beleza. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Então vem. Porque o ensaio vai começar aqui todo dia. Quando é que Jonatas falta? Nunca. Quando é que Alfredo falta? Nunca. Quando é que Lucas falta? Nunca. Quando é que atrasa? Nunca. Então, assim, é uma coisa simples. Eu estou lidando com gente, com o Cláudio, estou lidando com o Lucas, estou lidando com o Luzério, que nunca falha. Murilo chega aqui, não, rapaz, estou cansado dessas crianças, pai. Olha, bicho, segunda criança, terça criança, quarta criança, quinta criança, sexta-feira pelo menos galinha, sábado peru, porque eu não aguento mais criança. Não. Quando chega domingo, criança. Mata o cara. Não existe isso. Domingo, criança, e o cara está onde? No horário aqui. Isso é que faz a diferença na vida das pessoas. Você entende? Amém? Por último, Isaías 1,19, a gente vai ler esse texto e encerra. Isaías 1,19. Jovem, aqui tem alguns que são filhos. Aninha, por exemplo, é filha. Mas tem muitos aqui que são filhos. Tiago é filho. Né? Muitos aqui são filhos. Talita é filha. Olha o que diz a Bíblia. Para todos nós, tá? Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Vamos ler todos esse versículo. 1, 2, 3, já? De novo.
Cadê? Deixa eu ver, Enzo está aqui. Cadê? Oh, meu Deus. Pietro, cadê Pietro? Está aqui? Pietro está do lado de Jair. Pietro, preste atenção, Pietro. Preste atenção. Este ano, Jesus quer que você seja mais obediente a papai e mamãe do que nunca conseguiu ser. Você vai ser campeão de obediência esse ano. Entendeu, Pietro? Faz assim, Pietro. Faz assim. Isso. Como é que faz para isso? Jesus quer que você seja, Pietro, obediente. E mais do que isso, você não fique resmungando com seu papai e sua mamãe. Você entendeu, Pietro? Você entendeu? Se você fizer isso, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Além de muita coisa boa na sua casa, você vai ver que o seu coração vai estar mais cheio de Jesus do que nunca. Entendeu, Pietro? Amém? Lembra que amanhã você vai tomar banho com o Daniel lá em casa, de ensina, tá? Lembra disso aí. Irmãos, para cada criança, para cada filho, para a Aninha, para cada um, se quiserdes e me ouvides, Felipe e Manu, irmãos, pelo amor de Jesus, não fica botando fogo nesse casamento, pelo amor de Deus. Eu vou até, viu, irmão, pelo amor de Deus, eles vão casar na hora certa, irmão. Não bote fogo nesse negócio, pelo amor de Jesus, tá bom? Viu, nega? Se alguém perguntar a você, você fala, vá perguntar a Jesus diretamente, entendeu? Manda, Wellington e nega, manda falar com Jesus. Não bota fogo nesse negócio. Eles vão andar na velocidade do Senhor. Se quiserdes me ouvides, comereis os melhores da terra. Isso é para todo mundo. Casal feliz pode ser feliz. Casal com problema, o problema vai acabar. Casal com briga, briga vai acabar. Mas ouça a Deus e leve a sério cada vírgula que Deus falar com você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos nos comprometer a levar a sério tudo que Deus nos falar. Você está aí com o seu marido, sua esposa, dá a mão para ele, para ela, está em família, dá as mãos. E você vai, nós vamos dizer, Senhor, nós vamos levar o Senhor a sério. O que o Senhor disser, eu estou disposto a fazer. Coitada de Guida, cadê Sérgio, pelo amor de Deus? Sérgio, tu está onde, Sérgio? Corre, Sérgio, em nome de Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda a dor, corre. Corre que Guida aqui está sozinha aqui, ó. Quase chorando aqui, ó. Isso, a gente vai dizer, Senhor, nós vamos levar a sério este ano, levar a sério o trabalho, levar a sério horário, levar a sério escala, levar a sério compromisso, e o que for, o Senhor vai derramar bênçãos sem medida sobre nós. Amém, igreja? Vamos orar nesse momento. Pai bendito, nós estamos aqui esta noite, Senhor, para fazer um compromisso contigo como família, Senhor. Fernanda ouvindo essa ministração à distância, eu me uno a ela agora, Senhor, junto com ela, que a minha família está lá em casa, também, Senhor, as famílias que estão aqui, representadas, às vezes por uma pessoa só, mas as famílias também que estão unidas aqui, Pai, nós queremos nos unir no nome de Jesus. E nós queremos dizer em cima desse versículo, se quiserdes, não, nós queremos, e te ouvir, sim, te ouviremos, Senhor, porque queremos comer o melhor dessa terra. Não desta terra, chão que nós temos, não na terra do Brasil, nós queremos o melhor da terra, que é a bênção do Senhor sobre nós. Queremos que o Senhor derrame sobre nós aquilo que o Senhor já prometeu, para aqueles que não vão se desviar nem da esquerda nem para a direita. Queremos aquilo que tomar as mãos no arado, não olhar para trás, aquilo que nos empenharmos a fazer, executarmos com zelo e com esmero. Senhor, nós cremos e sabemos que não há outro caminho a não ser o Senhor, que não há outra sabedoria à disposição nossa a não ser a tua, que não há outra régua de orientação a não ser a do Senhor, e nós dizemos sim, meu Deus, para esta régua, sim, meu Deus, para este prumo, sim, meu Deus, para esta orientação, e nós queremos, Senhor, obedecer, nós queremos seguir, nós queremos, Senhor, ter ouvido sensível para ouvir, Senhor, nós queremos ter um ouvido para discernir, como diz a tua palavra, a língua erudita e o ouvido para ouvir
ouvir todas as manhãs. Meu Deus, eu quero pedir que todos aqueles, Senhor, que têm tido dificuldade de disciplinar-se para ler a Tua palavra, para, Senhor, meditar na Tua palavra e orar, colocar diante de Ti, eu peço, Senhor, que estes Teus filhos possam hoje ouvir o chamado do Teu Espírito, para que amanhã comecem uma jornada de relacionamento contigo, mediante a palavra e a oração. Eu peço que assim, Senhor, a Tua igreja desfrute o melhor desta terra, que é a bênção do Senhor, que não enriquece, que enriquece e não acrescenta dor alguma. Glória a Deus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser, aniversário do pregador. O Wellington vai pregar e é aniversário dele. Glória a Deus por isso. Domingo que vem.